Então, boa noite. É uma grande satisfação abrir essa conversa com o Dr. José Carolino Divino Filho, que é um nefrologista muito especial, né, pela sua formação, sua dupla certificação, Brasil e Suécia. Depois você conta melhor para a gente, né, José Carolino, Uhum. sobre essa certificação. E um PhD, né, em nefrologia e endocrinologia pelo Instituto Karolinska, na Suécia, né, onde o professor José Carolino Divino Filho atua hoje. Então, esse podcast, a intenção é constituir o acervo do Museu de Nefrologia da Sociedade Brasileira de Nefrologia e registrar não apenas feitos profissionais, mas também os aspectos humanos e os desafios que moldaram essa sua caminhada nesse desafio que é exercer a medicina e a nefrologia, né, em dois países. Bom, eu vou passar agora a apresentação, né, para os nossos entrevistadores. Então, nós temos o professor Sebastião Filho, da Universidade Federal de Uberlândia, o professor Edson da Creatinina, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a professora Cibele Saad, professora titular de nefrologia da PUC de São Paulo. Também ela é diretora do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Nefrologia e vice-diretora da SONESP. E o nosso presidente, José Moura Neto, que além de exercer a presidência da Sociedade Brasileira de Nefrologia, também é professor da Escola Baiana de Medicina. E eu sou a professora Edna Regina, da Universidade Federal de Goiás. Prazer. Eu só, Edna, quando você terminou de comentar cada pessoa, o último que você fez foi o Moura Neto. Ele é professor da escola que eu estudei medicina. A mesma escola em que ele é professor, eu estudei medicina. Eu era aluno, ele é professor. Ok, vamos começar então. Carolina, é um prazer te ver, rever, né? A gente tem sempre encontrado nos congressos por aí há milhares de anos, então é muito bom te ver e conversar com você. Eu queria que você contasse para nós a, a tua origem, onde você nasceu, quais são, quais foram como é que foi a tua vida até antes de sair do Brasil? Ah, bom, eu sou de Sorocaba, estado de São Paulo. Nasci em Sorocaba. Meus pais, minha mãe era do Rio de Janeiro e meu pai era um mineiro baiano que foi fazer medicina no Rio de Janeiro. E então eu tenho dois irmãos e uma irmã, quer dizer, eu diria, tenho um irmão, o segundo irmão mais velho de todos faleceu há um ano e meio atrás, e tenho uma irmã. É, eu cresci em Sorocaba, até os 17 anos de idade eu vivi em Sorocaba. Meu pai tinha um hospital em Sorocaba. É, e foi graças a isso que eu pude ir para a Suécia, porque meu pai me bancou, me deu, não fui por outro motivo, não ganhei nenhum prêmio por mais inteligente, nem nada disso. Eu, na média, então, eu consegui ir para a Suécia através do meu pai. Por que que, então, 17 anos eu fui para os Estados Unidos, isso é uma coisa que mudou minha vida. Eu fui no intercâmbio American Field Service, que era uma coisa que existia antigamente, um AFS, e eu morei um ano com uma família americana. E essa família americana, até hoje eu tenho contato. Quer dizer, não com meus pais que faleceram. O meu pai americano, quando ele faleceu, eu não pude ir ao enterro porque no mesmo dia que ele faleceu, eu estava indo para os Estados Unidos para um congresso, eu morava na Bélgica e não pude ir. E eu fiquei, a minha mãe americana mandou depois um recorte para mim do jornal da cidade, New Jersey, em que eles falavam sobre o meu pai americano, Leon, e que a família estava muito consternada, a esposa Ruth, o filho Tom, o filho Peter e o filho José Carolino. Ele me considerava um filho. Quando minha mãe americana faleceu, antes de falecer, foi uma coisa de
e que ela estava na fase terminal e ninguém tinha coragem de conversar com ela, e eu conversei com ela e ela disse que ela queria terminar a vida porque já não estava mais. Então, com meus dois irmãos, que eu conversei com meus dois irmãos para isso. Então, foi um momento muito importante na minha vida, os Estados Unidos, porque em um ano, eu morei um ano lá, e nesse ano eu aprendi muita coisa. Coisas pequenas, como por exemplo, logo que cheguei lá, uma segunda semana, terceira semana, o meu pai, a minha mãe americana falou, nós vamos sair para jantar na casa de uma família, então nós vamos sair às 7 horas. Quando era 7 horas, não estava nem pronto. Minha mãe americana falou assim para mim: Olha, não sei como é no Brasil, mas aqui que a gente fala 7 horas é 7 horas. E não faça nunca mais isso. E eu aprendi. Então, eu voltei dos Estados Unidos, fiz vestibular para medicina, fiquei 6 meses no cursinho em São Paulo, fiz vestibular e entrei na Faculdade de Medicina de Teresópolis, que era a nova faculdade, e em Santos, mas aí eu fiquei em Teresópolis, que eu preferia ficar perto do Rio. Fiz os 2 primeiros anos lá. Eu tinha uma namorada em Salvador, que hoje que hoje não, que hoje eu estou caçando a minha esposa. Eu tinha uma namorada em Salvador que eu namorei 6 anos. Ela foi para esse mesmo programa que eu fui para os Estados Unidos depois. E, e eu, depois dos 2 primeiros anos de faculdade de medicina, eu passava 2 semanas por mês em Salvador e 2 semanas em Teresópolis. Então, foi um período que a minha medicina, e eu passava nas provas porque eu estudava, porque eu estudava bastante. E aí eu fiz os 2 primeiros anos, aí eu mudei para Salvador por causa disso. Eu consegui uma vaga na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde Mourinho é professor, e para lá eu fui, e lá eu terminei a faculdade de medicina, mas fiz meu internato no Rio de Janeiro, no Hospital Central da Aeronáutica, onde eu trabalhei com o meu ídolo na nefrologia, que se chama Ricardo Germano. Ele não é muito conhecido fora do Rio de Janeiro. O Edson conhece, o Moro acho que conhece também. Esse é um nefrologista extremamente habilidoso, conhecedor, é maravilhoso, e era casado com minha prima. E ele era do Hospital Central da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. E eu ia fazer endócrino. E o chefe de endócrino no hospital universitário, no hospital da aeronáutica, o Hospital Central da Aeronáutica na Barão do Tapajipe, ali na Tijuca, ele tinha o chefe de endócrino, ele me fazia trabalhar, trabalhar, trabalhar e não me ensinava nada. E o Ricardo, que era, entre aspas, meu primo casado com minha prima, ele me levava para a UTI, ele me levava para todo lugar, ele me ensinava, você via o cara que sabia medicina. Aí quando eu estava terminando o curso com ele, eu falei, o sexto ano do internato no Rio de Janeiro, eu falei para ele que eu decidi fazer nefrologia por causa dele e que eu queria ir embora do Brasil e que não queria ir para os Estados Unidos, que eu já tinha morado nos Estados Unidos, eu queria ir para a Europa. E aí ele me chegou com as revistas eh, de nefrologia que a Gambro fazia essas revistas, fazia cursos, fazia simpósios e tal, e aí fazia uma revista, um livrinho. E ele chegou com um monte desses para mim. Aí eu falei, pô, Ricardo, isso é legal. Ele falou, então, por que que você não tenta ir para a Suécia? Aí ele fez contato com o Valdemir, que era da Ambriex, uma empresa que importava máquinas de diálise para o Brasil, e conversou com ele e eles entraram em contato com a Gambro, na Suécia. A Gambro entrou em contato com o Hospital Universitário de Lund, e o chefe da nefrologia, da nefrologia não, porque eu tinha a chefa, uma professora. O chefe da parte de diálise era esse Tur Lindholm, que foi também uma pessoa maravilhosa para mim. E assim eu cheguei com uma mala grande, o professor olhou para mim e falou assim, ele falou assim, você vai ficar, quanto tempo você quer ficar? Eu falei, pelo menos uns 3 anos. Ele falou, é bem que eu vi tua mala, é meio grande. E aí, eu fiquei, os meus primeiros 3 anos eu não falava nada de sueco,
Aí eu fui aprender sueco, aí me colocaram das 8 da manhã às 1 da tarde num curso de sueco que tinha para estrangeiro. Quer dizer, nesse período eu não estava no hospital, mas eu chegava no hospital às 6:30 da manhã para ver a diálise, começar a diálise e aprender a mexer com isso na parte da diálise. E à 1 da tarde eu voltava para o hospital e ficava até 7, 8 horas da noite com quem tivesse de plantão. E com isso eu fui aprendendo e fui aprendendo a língua também. É, e aí foram 3 anos de Suécia. No primeiro ano eu estava acompanhando eles. Nos últimos 2 anos eu estava trabalhando com eles, que a professora exigiu como eu trabalhava muito, a professora exigiu vamos dizer assim, do sistema sueco de que me dessem uma autorização para trabalhar, mesmo eu não sendo nefrologista, mas estava fazendo, vamos dizer, a especialização. E aí o que acontece? Eu sempre conto essa história. Eu Toda quinta-feira tinha uma reunião da equipe da nefrologia no fim da tarde. E aí se falava de vários assuntos. E aí, uma vez, quando eu estava já falando sueco, um pouquinho de sueco, a professora, que era uma senhora de idade, todo mundo dizia que ela era chata, mas não era não, ela era uma pessoa justa. Ela, ela falou uma coisa, e estava todos os médicos seniors, e eu era o júnior, mais júnior de todos. E ela falou uma coisa que eu achei que ela falou: quem quer ir jantar na minha casa? E levantei a mão, porque eu jantava na minha casa, eu que fazia minha comida, levantei a mão. Quando eu vi, levantei a mão, ninguém mais levantou a mão. Sabe o que era? Era quem gostaria de se tornar responsável por um novo programa de diálise, que é a diálise peritoneal ambulatorial contínua, o famoso CAPD, Não. e caiu para mim. E caindo para mim, aconteceu surpresa que eu não era nem mal formado médico. Eu acabei dando aula na universidade de nefrologia. Mesmo naqueles 2 anos que eu fiquei mais lá, eu que era o responsável por dar as aulas de diálise. E com isso, eu voltei para o Brasil, fiquei 3 anos na Suécia, voltei para o Brasil. Meu pai comprou máquinas, 4 máquinas da Gambro, e aí, no hospital dele, eu trouxe 2 enfermeiras-chefes da Suécia, ficaram um ano em Sorocaba para ensinar o pessoal lá no hospital. E aí o que acontece é que eu ia todo ano para a Suécia e ficava na Suécia junho, julho, agosto, setembro. 3, 4 meses. Por quê? Porque eu podia sair do hospital do meu pai, que era, meu pai era o dono do hospital, e porque as pessoas que trabalhavam comigo na nefrologia, quando eu voltava, eu falava assim: pode sair de férias, não é um mês, não, você pode ficar que eu toco o hospital pelo menos uns 2 meses aqui sozinho. E assim foi durante vários anos, e aí eu trabalhei aqui na Suécia, em Lund, que eu vou tentar conseguir o livro que o Nils Alvall escreve, porque vocês falam sempre, eu digo, estou lendo aqui agora para o meu professor Edison, falam sempre do Kolff, e o Alvall não está, pois tem um livro do Alvall, de tudo que ele fez, é um livro desta grossura, cheio de todos os pacientes dialisados com peritoneal e o desenvolvimento da hemodiálise, que foi, na peritoneal nem tanto, mas na hemodiálise ele foi, junto com o Kolff, eles foram os dois pioneiros. Mas diga, tá falando, Sibeli? Eu pensei que você estivesse fazendo assim. E, do que eu estava falando, eu fiz. News Al. Do Ah, o Nils Nils e do Alval. Então, Koff. o Nils Tá Alval. bom. Então, ele tem um livro que eu vou tentar conseguir um exemplar para o museu, que eu acho que eu consigo um livro ainda. E aí eu fiquei durante de 82 a 87, eu ia, ficava 3, 4 meses e voltava. Aí eu casei e a Sandra estava grávida, e a gente foi para a Suécia e nós ficamos, porque o professor Jonas Bergström, que era de Estocolmo, que era o mais brilhante de todos lá na Suécia, ele me convidou. Tá aí outra coisa, me convidou para ir para Estocolmo trabalhar com ele, porque eu era um cara inteligente, não, porque eu era trabalhador
trabalhava, 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 e que queria aprender, queria ajudar. E ele me deu, me abriu o campo, porque os caras famosos que tinha, a gente ia para congresso, para o Congresso americano, um monte desses caras vinham conversar com ele, ele apresentava, levava para jantar, eu ia junto, então ele foi também um outro cara incrível. Aliás, os suecos todos foram incríveis comigo em me ajudar a fazer as coisas. Agora, o Orwell tem uma história gozada. No Congresso Mundial de 1981, em Atenas, eu levei meu irmão que estava veio ficar 6 meses na Suécia e foi fazer um estágio na Gambro. E eu fui para o Congresso e levei ele. Nós fomos os dois para esse Congresso. E o que acontece é que na ida eu vi no aeroporto de Malmö, uma cidade pequena na Suécia, pequena, mas não tão pequena, eu vi o professor Alval. Eu vi ele e falei, que legal, mas não cheguei perto dele. E o voo era um voo charter, então era avião para gente que tem os recursos financeiros limitados. Então eu e meu irmão, nesse mesmo avião charter, e ele foi com a esposa dele. E quando chegou no Congresso, ele foi homenageado no Congresso. Na volta, quando chegamos em Malmö, na cidade, eu falei para o meu irmão, vai ficar na fila, porque eu vi o professor saindo do avião também, e tinha uma fila imensa para pegar táxi. Falei para o meu irmão, meu irmão, vai ficar na fila que eu vou pegar as malas. E quando eu cheguei na fila, nós estávamos bem na frente dele. Aí eu falei para o meu irmão, espera um pouquinho aí que eu já volto. Aí fui lá, cheguei lá para ele e falei assim, professor Alval, ele já estava aposentado. O senhor vai para a cidade? Eu vou para Lund, eu vou. Mas então vem conosco, então, com meu irmão. Aí ele falou, tudo bem. E aí ele, muito simpático, foi, ele, a esposa, e falou para o motorista de táxi nos levar primeiro. Eu falei, não, não, leva o senhor primeiro. Aí na hora de levar, ele quando chegou na casa dele, ele quis pagar. Eu falei, não, não, eu pago. Ele falou, não, 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 eu pago. E pagou. Aí no dia seguinte, no hospital, eu todo orgulhoso, falei, olha, sabe com quem eu peguei o táxi? Com o professor Alval. E ele me levou. Ele levou o senhor? Você? Ele é a pessoa mais pão dura que existe. Então, aí eu fiquei, entre 82 e 87, eu fiquei vindo no verão europeu para a Suécia trabalhar. E aí o Jonas Beck queria que eu viesse fazer defesa de tese. E assim eu fiz. Falei para meu pai, eu tinha 2 meses que trabalhava comigo, uma era Irineia, três, um era o Maurício, e o terceiro era o Enio que tu não conhece, o Enio. Então, eles trabalhavam comigo, entre 87, 92, 93, era assim, né? Eu ficava esse período fora. Desculpe, até 87. A partir de 87 eu fiquei, não, não, fiquei realmente, eu ia para o Brasil e voltava, até que a gente decidiu, eu e a Sandra, que a gente ia ficar na Suécia, porque o mais velho já estava ficando tempo de escola, e assim nós ficamos na Suécia, e assim a minha vida foi. Aí fui trabalhando no Karolinska, fazendo doutorado. Terminei o doutorado depois de muitos anos, porque eu trabalhava de plantão. Aqui, um plantão, a palavra plantão aqui é de francês, é jour, é um dia, jour. Então, meu apelido era Jurzé, Jur de plantão José. Por quê? Porque eu pegava todo o plantão, eu pegava que eu queria trabalhar, e então eu ficava muito no hospital. E aí o que aconteceu foi que defendi a tese, e aí a Baxter me convidou para trabalhar na Europa como diretor médico na parte renal da Baxter. E aí eu fui para morar em Bruxelas com a família. Nós ficamos lá 5 anos. De lá nos mandaram para o México para pegar para eu ser vice-presidente da América Latina. De lá me mandaram para a Suíça. E aí, quando estava na Suíça, decidi mudar de áreas, ou seja, fiquei um ano na Suíça com a Baxter
E aí eu recebi um convite da Diaveron e eu fui para a Diaveron, onde fiquei 4 anos. E desde então, desde 2017, eu trabalho no Karolinska, eu trabalho, tenho uma startup que temos um device, um aparelho para diálise peritoneal, CAPD, digitalizada, automatizada. É, Faço muita conexão com, por exemplo, com a África do Sul, com países, vamos dizer, da América Latina. Fui presidente, vice-presidente, fui presidente do LAC, que é o capítulo latino-americano de diálise peritoneal por muitos anos. É, então, ainda faço um monte de coisa. Escrevi com o maior prazer um livro não só com Morinha, mas como com muitos de vocês que estão. É um livro quantas páginas são, Morinha? 570 páginas, eu acho. 750. 750 páginas. Um livro muito interessante, realmente. Não é porque a gente escreveu junto. Bom, eu falei um monte de coisa aqui e não, Carolina, vocês perguntarem ou falarem. ok, deixa eu passar então, porque todos nós vamos querer fazer perguntas para você. Eu queria passar, já que nós estamos falando de Sorocaba ao começo, a gente vai passar para Sorocabana, que está presente aqui. E, Sibeli, você continua aí nas perguntas. Continuo com o maior prazer, é uma delícia estar aqui com vocês, só com gente querida, né? Isso torna muito mais agradável a noite de a gente Com poder certeza. compartilhar um pouco da sua história, Carolino. Eu te conheci lá no São Severino, não sei se você vai se lembrar. Você estava querendo contratar mais alguém, eu estava chegando em Sorocaba, mas não deu certo, porque logo em seguida você decidiu se mandar de vez, né, para fora, É do Brasil. verdade. É verdade. O Enio tinha me dito que você estava em dúvida se continuava, não continuava. Ele estava meio querendo sair, eu estava chegando, não tinha nada, né, de dinheiro, louca para arranjar um emprego. Fui lá conversar com você. E foi a primeira vez que eu te vi lá no hospital do seu pai, que era tão famoso aqui em Sorocaba, né? O hospital atendia muito bem as pessoas, acho que foi um legado dele durante toda a Ah, foi. existência dele, né? E você colaborou com isso. Mas eu queria saber um pouquinho mais assim de como que você conseguiu conciliar a sua vida pessoal. Você ficou falando aí o tempo inteiro que é um workaholic, que só trabalha, trabalha, trabalha. E como é que foi criar as crianças num país que não é o seu, que não era a sua língua? Como é que foi conciliar essa vida pessoal que a gente sempre tenta, né? Fazer não só nefrologia, mas ser gente, né? Ser um ser humano de carne e osso, casado, com filhos, com amigos. Como é que foi para você isso? Queria um pouco saber essa parte sua mais pessoal, como é que foi. E também, assim, perguntar se você tem algum hobby, o que que você faz fora da nefrologia. Acho que você Bom, contar para as pessoas um pouco mais de você, de você como entendi. pessoa. Eu diria, para começar, que antes de falar dos meninos pequenos, nós temos 3 filhos. Falar da Sandra, minha esposa, porque se não fosse Sim. ela, não iam ter os 3 filhos ou as coisas seriam muito diferentes. Quando a gente decidiu ir para a Suécia, a gente decidiu que a gente estava mudando para um outro país, para um outro lugar que ela não conhecia. Quer dizer, ela não conhecia, não. Ela, quando nós começamos a namorar, ela ela vinha todo ano que eu passava 3, 4 meses, ela vinha à Suécia porque ela vinha trabalhar com negócio de moda na Europa em setembro, todo ano. Primeiro, para explicar, eu sempre fui multitask.
Então, por exemplo, na Bahia, por exemplo, Multitarefa, você perdeu a palavra. Você é multitarefa. muita tarefa. Eu, É eu, multitarefa. eu quando, por exemplo, na Bahia, quando eu morei na Bahia, eu morava com uma tia minha, maravilhosa. Eu estudava medicina, eu dava aula de inglês no Centro Cultural Brasil, Estados Unidos, Salvador. Eu dava inglês, inclusive para o pai do Morinha, mas o pai do Morinha disse que não aprendeu nada de inglês, então ele fala, ele quer dizer que eu não sei, não ensinei nada. E estudava alemão no Goethe, jogava futebol. Teve um período que eu fiquei treinando no Bahia, e que então eu tinha que todo dia, eu ia à tarde para o treino, os treinos geralmente eram à tarde, e tomava carona com o técnico do time, Carlos Froner. Então eu fazia muita coisa, fui presidente do American Field Service, do capítulo lá da Bahia. Então eu sempre fui fazer um monte de coisa. Com a Sandra, quando a gente casou, e a gente teve o primeiro filho, a gente estava saindo para a Suécia. Ou seja, ele nasceu já na Suécia, o menino, o José Carolino Neto. O que acontece é que realmente você fala, eu trabalhava o tempo todo e estava em casa à noite e nos fins de semana, geralmente no sábado à tarde e no domingo. Claro que quando eu olho para trás, porque muitas vezes conversando com a Sandra, fala assim, pois é, quem no final educou os filhos fui eu, né? Então, e é verdade. E eu eduquei dentro do que eu não é que eu podia, do que eu fazia em relação, e ela aceitou. Então, os meninos, por exemplo, são, vou dizer, e Mourinha conhece, muito educados. Eu acho que o Sebastião conheceu também o que é médico hoje, o Felipe, lá no Congresso Americano, estava com o teu filho. E então, eu não tenho o que eu possa falar de que eu podia ter feito muito mais, não fiz, mas o que ela fez, agora, todo, nesses países todos os jogos de futebol deles e treinamento, eu quase que não perdia. Eu estava sempre nisso, eu estava lá. Então, mas por outro lado, a Sandra, eu até brinco com ela, fala, você, quando saiu daqui, você falava um pouco de inglês, né? Português. Hoje você fala português, inglês, espanhol, italiano, francês, sueco, né? Então eu brinco com ela, mas na verdade não tem muito de eu falar de mim, porque realmente foi ela que criou os filhos, dois sendo, os três queriam ser médicos, entre aspas. Era por causa do doutor, como é que chamava aquela série, doutor... Kildare. Kildare. Hã? Kildare. Não, 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 doutor Kilder não, você está que nem eu, Edson, lá atrás, mas o doutor, Ben Case. Ben hã? Case. Ben Case. Não Não, é, não, pelo amor de Deus, não é. moderno, hã? Moderno. O O House. House. Moderno. House. House, Doutor Dr. House, House, Dr. House. Dr. House. House. Eles queriam, mas no fim só o Felipe, o do meio, que foi fazer medicina. Os outros dois fizeram economia. E o Pedro tem uma história para fazer para você entender vendo dos meninos. O Pedro, pequeno, que é o caçula, um dia eu cheguei em casa, porque eu viajava muito também. Ele cheguei em casa e eles estavam conversando o que vão ser quando crescer. E eu sentei no sofá para escutar a conversa. E um ia ser jornalista, que é o mais velho, que hoje é economista. O segundo ia ser jogador de futebol, que é o Felipe, que é médico. E o Pedro falou assim: eu não vou ser médico. Aí eu falei: Pedro, por que você não vai ser médico? Porque eu não quero trabalhar para Baxter. Porque eu não quero trabalhar para Baxter. Então, vocês viram onde chegou o nível de mensagem para mim. E você Muito tinha bem. algum hobby ou não? Eu coleciono ainda, mas não tenho mexido muito. Selos, filatelia.
Esse é o hobby meu. Praticava muito esporte, estourei um ligamento cruzado anterior, consertou, voltei, problema. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, sempre gostei, é jogar futebol, jogar vôlei, basquete, mas especialmente futebol. E agora eu estou vendo se eu vou começar a jogar golfe, porque Ah, menos traumático. não, e os três meninos jogam e a Sandra sabe jogar. É só eu que não sei jogar, que eu não tive tempo para jogar. Então, Muito meu Tá bom. hobby joia, seria obrigada. filatelia. Então, tá bom. Então, eu vou passar a Filatelia. palavra agora pro Edson da creatinina. Ele vai perguntar como tá a sua, hein? Cuidado. Não, tá. Olha, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e especialmente com o Carolina, né? Carolina é uma pessoa muito querida para mim, muito cara para mim, que eu aprendi a admirar nos congressos, né? E todo mundo perguntava, né? Quem é esse cara? Não, esse cara é um sueco, ele trabalha para a Gamba, ele trabalha para não sei o quê, ele trabalha para a indústria, né? Mas ele conseguia dar as aulas dele independente de ser ligado às firmas. Ele é uma pessoa admirável. Eu vim aqui anotando de tudo que você falou, né? Ainda tem três entrevistadores, né? E teria diversas perguntas. As primeiras máquinas, eu nunca soube, né, que você trouxe máquinas da Suécia, né? Se eram máquinas de capilar, né? É. Era paralela, né? Não, Urânio, bom, teve da a Gama. paralela, fazia um reuso pior com a paralela. Ah, a primeira era paralela, da Gambro? Na Você primeira da Gambro, trouxe? a primeira da Gambro foi inclusive o próprio, não, foi paralela. Você trouxe, né? Então, o Uhum. Ricardo Germano, que você sempre fala nele, né? E sempre Ah, enaltece o Ricardo Germano. Eu tenho uma lista de todos os residentes da UERJ. E eu coloquei como primeiro residente o Natalino, lá de Maranhão, e o Fred. E o Daniel, né, que é um residente, é um colega aqui do servidor de Estado, ele veio me cobrar dizendo que o Germano foi o primeiro residente da UERJ. Então, ele foi da UERJ, o Germano? Alguma foi, hora da vida dele foi? foi. Ele foi residente da UERJ? Eu acho que foi, isso eu não sei, mas acho que É, foi. você ainda tem contato Tenho, próximo dele? tenho, tenho. Quando eu Tem? vou ao Rio, Então, eu depois tenho. você tira essa dúvida e diz para mim. Eu Tá vou fazer uma bom. pergunta isolada. Você conheceu a sua esposa na Bahia, né? Foi na Não, Bahia que você... Não? não, a baiana eu namorei 6 anos. Agora você daí, depois. Aí ela foi, tem a história. Aí ela foi fazer um ano porque eu ia para a Suécia e ela foi Ah, para Itália aprender italiano. Adivinha o que ah, aconteceu? a Eu baiana. cheguei um mês depois que ela já estava lá, 2 meses depois que ela estava lá, eu fui para a Europa Ah, e estava indo para a Suécia, passei para ver se eu ia namorar. Ela já estava né? com um namorado que era um estudante de medicina, que era um estudante de Acontece. medicina. E o Acontece. mais interessante é que alguns anos depois, um dia, me toca o meu telefone lá na Suécia, quando eu morava na Suécia sozinho, e é Ah. ele, o Eugênio, é o nome dele, e ele me liga. Porque dizer que ela já tinha me contado por carta que ela tinha terminado com ele e estava namorando um jogador de hóquei no gelo canadense. E aí ele fala para mim assim, desculpa estar ligando para você, mas a Tereza, né, sempre falou Ah, muito bem de você e eu não sei dela, ela não dá notícia. E eu sabia que ela estava na Europa com o canadense. Aí eu falei ah. para ele, olha, eu fiquei pensando, pô, esse cara que tirou minha namorada, aí vem me pedir conselho aqui agora, pô. Mas você conheceu a sua esposa onde, afinal? Eu conheci minha esposa em São Paulo. Em São Paulo. Na Você não falou. verdade, a gente já devia se conhecer de pequeno, mas ela é paulistana. Ela Ah, é paulistana. Eu sou sorocabano, ela é paulistana. certo. Eu conheci ela, na verdade, acabei conhecendo quando ela voltou, quando eu voltei da Suécia. Quando eu voltei da Suécia, Hum, eu fui para. Tinha uma família de Sorocaba, São Paulo, Rio de Janeiro, que era a família do.
Pereira da Silva, esse que foi o dono do hospital, das fábricas de cimento, tudo mais, era um grande. Depois eu conto outra história do Davi, como chama? UP. Ah, Quando o Tancredo estava ruim, que eu tinha tudo para fazer a diálise em casa, a diálise a hemofiltração no Tancredo. E uhum, esse que era o chefe do meu pai, o dono da empresa toda, me ligou, a secretária dele me ligou, que tinha dado o telefone para falar com o Davi Up. Davi Up, não, acho que nem sabia o que era aquilo, viu? Bom, uhum. voltando a onde eu estava, que eu estava falando, do que eu Para estava conhecer a falando. sua esposa. Conhecer Ah, sua esposa em São Paulo. e aí eu conheci ela em São Paulo, eu voltei da Suécia, aí o Ica, o neto desse cara milionário, o Ica falou assim, vou te apresentar uma menina muito legal. E aí me Uhum, apresentou a Sandra que trabalhava com ele na parte como é que chama? De moda. Moda. De moda, é. E aí conheci, gostei, amor à primeira vista. foi. Amor à primeira vista. E aí que tá. Eu tenho outro detalhe, agora eu vou jogar as peças aqui. Aqui na Suécia, a criançada aprende a cozinhar desde pequeno, costurar, fazer tudo. Uhum, Os meninos costuram um botão numa camisa e tal, passam a roupa deles, eles fazem tudo. E eu fico mal com espetáculo. a Sandra porque eu não faço nada. Eu não sei cozinhar, eu sei cozinhar. Na Suécia eu comia pizza um dia, comia köttbullar, que é o almôndega, outro dia. Aí o dia que eu ia fazer uma comida em casa era comprar um pão, um queijo, fazer um sanduíche. Carolina, sem querer te interrompendo, eu quero que você conte em 2 minutos. Você é um grande contador de história. Uma história sua com um jogador de futebol, que você sempre tem uma história para contar. Bom, Rápido, tem que ser você escolhe rápido. que jogador, mas eu vou dar um logo. Por exemplo, Falcão. isso. Falcão veio jogar com o Roma em Estocolmo, Hum, pela Champions League. E eu fui de Estocolmo, não, em Gotemburgo, que o Gotemburgo era o campeão sueco. Isso foi em 85. E eu fui assistir o jogo porque havia um sorocabano que trabalhava na Rádio Suécia, sorocabano, que era jornalista e acabou ficando amigo. E ele me chamou para ir com ele a Gotemburgo, que a Rádio Sueca pagava para ir assistir o jogo. E nós fomos para lá. E aí a gente foi no hotel que eles estavam para jogar na véspera. E aí tinha uma mesa imensa e os caras estavam todos jantando. Eu não sei como, não lembro como. De repente eu e o João estávamos sentados no meio dos jogadores do Roma e do Lindholm, que era o treinador, o Nils Lindholm, que jogou na seleção sueca em 58. Aí eu fiquei conversando com o Falcão. E o Toninho Cerezo estava junto. Aí, de repente, os jogadores começaram a sair para ir dormir. E aí o Lindholm era um cavalheiro, o senhor. Eu estava conversando com o Falcão e o Cerezo. O Falcão foi embora, pediu licença, foi para dormir. E o Toninho Cerezo continuou conversando comigo. E aí o Lindelof falou 3 vezes para ele, Falcão, Cerezo, senhor, a Loleto. E ele acabou indo. Mas o que ele queria falar comigo, o Cerezo, é que a esposa dele estava querendo voltar para o Brasil porque ela estava grávida de um filho. E ele esperava. Eu falei assim, não, não espera não, vai embora. Ele teve uma filha que tem um problema, né? É uma É, filha que tem problema. Mas o Falcão, quando acabou o jogo, no dia seguinte, quando acabou o jogo, eu estava na cadeiras especiais que a gente conseguiu, que eles deram. Ele veio conversar comigo e me deu a camisa dele que ele jogou. bacana. Aí ficamos amigos. Aí eu fui para Roma, fui para casa dele, nós ficamos É amigos um mesmo? tempão. A Hortência, ele estava paquerando a Hortência. Aí ele ligava para mim e falava assim: escuta, mas como que eu posso fazer para falar com ela? Eu falei: você telefona para ela, pô. Então o Falcão até hoje na Copa do Mundo do Japão-Coreia, no jogo do Brasil com a Coreia, acabou o jogo, eu saí com a Sandra, com os meninos do jogo.
Estava o Falcão com o Arnaldo César Coelho e com o Casagrande. E aí ele veio conversar comigo, e eu dei a escalação do time inglês, dei todas as jogadas do time inglês para ele, falei, ó, vou dizer para você aqui como é que joga o time inglês, antes do jogo da Inglaterra. Então, esse é Então, um. com essa eu devolvo a bola para o nosso Sebastião aí. Mas Obrigado, só Carolina. fala antes de qual Carolina, time você torce. Eu Qual fui, é o seu time do eu vou dizer para coração? você, É o São Bento? é o São Bento. Hoje é o São Bento do jeito que está, mas eu sou É Santos, né? fui uma criança em uma infância maravilhosa. Que time que é? Infância Santos. maravilhosa. Santos. Hã? Santos. Santos? Claro, o Santos. É. O Pelé, Santos. Você, né? você era apaixonado pelo Pelé, não é pelo Santos. Eu pelo futebol. Carolina, vamos passar então agora para a pergunta do Moura Neto. É. Tá com você a palavra aí, Moura. Ei, Moura. Excelente. Eu queria começar dizendo que Carolino é, antes de tudo, um amigo, uma amizade que eu herdei de meu pai, alguém que eu já admirava, e com o tempo essa admiração se tornou uma convivência, uma amizade pessoal. Nós tivemos a alegria de colaborar em vários projetos, talvez o mais simbólico deles tenha sido o Nephrology Worldwide, que Carolino citou, com conversas quase que diárias Ah, por 2 anos. E nossa relação hoje vai além da vida acadêmica. Nós já viajamos, né, estivemos juntos na Copa do Mundo, agora do Catar, uma amizade que ultrapassa a profissão e o obstáculo da diferença de idade. E como presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, eu costumo evitar participar de entrevistas ou eventos de departamentos ou comitês, justamente para abrir espaço para todos e valorizar nossas diferenças, lideranças, mas nesse caso eu não poderia ficar de fora. E sem mais, eu queria fazer uma pergunta que eu considero importantíssima, especialmente vindo de você, que é: qual conselho você deixaria para os mais jovens? ah, a pergunta curta, vai ficar mesmo sem resposta. O que que você. Eu diria que pensar que a medicina é para a gente cuidar das pessoas. É, eu vejo. Eu estava outro dia pensando justamente nisso, que eu vejo, são 3 ou 4 grupos que tem nas mensagens no WhatsApp, 3 ou 4 grupos de nefrologia são, né? Eu vejo tanta gente boa ali, e a maioria eu não conheço, então eu suponho que sejam jovens. E esses jovens que, olha, aí, compênio, companheiro do inteligência artificial. É a primeira vez que eu estou usando isso hoje. Quer dizer, eu estou usando não, eu coloquei no computador agora, só agora. Eu sei que é uma reversão dos tempos, mas eu acho que dou um exemplo. O Felipe, nosso filho médico, fez PhD com o Peter Rossing, né? Ele estava na Dinamarca. Não conseguiu ficar na Dinamarca porque a esposa dele não conseguiu emprego lá e voltou para a Suécia. E na Suécia não conseguiu, o Karolinska tinha um emprego para ele, e quando ele voltou, já a administração tinha cortado essas vagas. Então, onde ele está trabalhando agora? Ele está ganhando dinheiro, trabalhando numa empresa da área, não área médica, mas investimentos na área de saúde, está satisfeito, e eu falo para ele, você tinha que ficar pelo menos no mínimo uns 10 anos trabalhando na medicina para depois partir para lá. Não se preocupar em ganhar dinheiro agora, que o dinheiro vai vir como consequência do que você fizer. E ele não fez, mas eu entendo que ele não fez pela situação que ele estava. O meu conselho para os jovens é trabalhar, 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 menos do que muitos de nós mais antigos fazemos, mas trabalhar bastante. E mais importante que isso para mim é cuidar das pessoas da melhor forma possível, incluindo porque hoje tem essa questão de o tratamento centrado no paciente.
E isso é uma coisa que não é que eu quero dizer, mas eu uso isso de muitos e muitos e muitos anos. Hoje, por acaso, eu estava na clínica e vi uma paciente que eu não tinha estado nessa clínica já fazia uns 2 meses. Eu vi um paciente, quando você conversar com uma paciente, uma senhora que deve ter seus 65 anos, 70 anos, ela fazendo diálise, ela fez peritoneal e tá em hemodiálise agora. E aí eu comecei a conversar com ela. Não foi 2 minutos nem cinco, já tinha passado uns 20 minutos de conversa e ela começou a chorar. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, porque eu estou conversando com você e você está falando de que as pessoas, os pacientes, têm que ter o direito de poder participar das decisões, né? Desde que sejam decisões corretas. E a senhora, e ela falou assim, eu fui professora, eu era professora e fiz minha vida inteira de professora. Falei, mas que legal. E agora eu cheguei aqui para fazer diálise nesse centro e eu estou super feliz porque duas das enfermeiras que trabalham aqui foram pacientes, foram alunas minhas. Duas foram alunas minhas. E eu estou contente porque as pessoas daqui se preocupam com a gente, se preocupam com os pacientes como paciente. E eu acho que o mais importante é isso. Uma coisa que eu já vi aqui na Suécia é tomar decisões sem ter a base para tomar decisão. Médicos jovens. Você vai lá falar com o médico, você tem que perguntar para quem sabe. Não adianta querer achar que vai resolver o problema do mundo você sozinho. Então, eu não tenho nenhuma fórmula, mas o que eu tenho é trabalhar, ter os pacientes como objetivo de tratá-los o melhor possível e continuar trabalhando. E como você gostaria de ser lembrado? Olha, acho que depende de onde. Por exemplo, na nossa área, gostaria de ser lembrado que eu fui um bom médico, um bom amigo, uma pessoa educada. Era por aí. Já conseguiu, isso é isso tudo. Muito bom. Não, não tenho. Aliás, isso eu quero que demore um tempo ainda. Que não, que não chegue tão rápido assim, não, porque Você está com quantos anos, Carlinhos? 72? 7-1. Mas vou fazer 71. 7-2 em março. Tá aí, tá virando Eu, esquina. eu faço em abril. Em abril? 72 de abril. Nós somos pertinho. Que Se dia a de gente abril? pega 8 de abril. Nós temos uma foto dentro de um avião que as pessoas perguntam que a gente até. Você continua jovem, né? Eu envelheci, mas você continua uma cara de garoto, né? Eu, hein? Já Deus. estamos. A Edna vai entrar? Vai, vamos chamar ela agora, né, Edson? Bom, então, a gente já está no adiantado da hora, mas eu gostaria, Carolina, de ouvir de você, assim, quando você compara a terapia renal substitutiva, né, com o nosso programa de saúde, que é o SUS, e o que existe na Suécia, que tipo de correlação você faz e que tipo de mensagem você poderia passar para a gente? Bom, vamos assim dizer, em termos de saúde, a saúde na Suécia, na área de nefrologia, você, você depois que você chegou na necessidade de diálise, você é coberto pelo governo, tudo é coberto pelo governo. Existe para cada, por exemplo, na área de medicações, existe um teto máximo de custo que você pode ter por ano, que mais ou menos daria uns US$ 400. Tudo acima disso é pago pelo governo. É, na área vamos ver, na área de diálise é isso, na área de consultas pré. Isso aí é também mais ou menos 1.500 coroas o teto, ou seja, é pouco. Pacientes diabéticos têm tudo que eles precisam, eles têm.
Então não tem gasto, a diálise não tem gasto, os pacientes vão de táxi para diálise. É, que mais? Que mais? Transplante. Transplante tem, na Suécia são Estocolmo, Uppsala, fica 80 quilômetros de Estocolmo, tem Umeå no norte da Suécia, tem em Malmo, são e Linköping, são 6 centros de transplantes na Suécia. Não é que cada um tem um centro, são seis ou sete centros de transplante na Suécia, cada um num lugar, e tudo é coberto pelo governo. Percentual de pessoas que entram em diálise com catéter e com fístula, em Ah, média. você falou. Essa paciente que eu conversei hoje, a professora, ela estava assim, e o fluxo de sangue na máquina estava 180. Eu olhei assim, falei assim, por que ela estava conversando comigo? Não, é que meu catéter não está funcionando muito bem. Aí eu comecei a aumentar, fui até 220, 240, e aí parei para não dar mais problema. Mas tem muito problema. Tem muito problema. Essa porcentagem de acesso vascular natural deveria, dos pacientes que estão em diálise já, eu acho que pelo menos eu diria que 80% dos pacientes já tiveram uma fístula. Se deu certo ou não deu certo, é um problema. Bacana. Mas é uma coisa, precisava de um Flávio aqui. Flavinho. Flavinho você conhece bem, né? Poxa, Tem uma história grande. Flavinho, Eu queria que você falasse uma coisa para me satisfazer. Fala creatinina em sueco para mim, para ouvir. creatinine. Creatinina. Creatinine. Ah, sim, Então, não tem A, tem E, creatinine. então eu posso viajar para lá. Carolina, É Diga. boa. eu queria te fazer algumas perguntas agora a respeito da sua produção científica que sempre me cativou. Você sempre foi aquele cara, uma certa ocasião, não sei se você lembra, a gente estava mexendo com um trabalhinho e nunca dava certo, e escrevia e Exatamente. voltava, dava aquela confusão danada. E a impressão que você me deu é que você sempre foi um cara assim, extremamente persistente, e você não se dá por derrotado de jeito nenhum, e sempre tem uma alternativa, e essa coisa toda. Você achei ser muito intenso nesses momentos. Mas você tem alguns trabalhos, e é isso que eu queria chegar, que de uma certa maneira modificaram o mundo da nefrologia. Entre eles, esse trabalho que você publicou em 2003 no JASN, que é sobre a icodestrina. Esse trabalho foi um trabalho que acabou modificando o comportamento e difundindo o uso da icodestrina no mundo inteiro. Queria que você me contasse um pouco dos bastidores disso aí. A outra coisa que eu queria te perguntar é sobre esse livro que você fez junto com o Moura e o Ronco, né? O Ronco estava É. envolvido nisso. Então, eu queria que você me contasse, quer dizer, essa avaliação que vocês fizeram no mundo foi presencial? Vocês foram até lá e vocês viram ou foi simplesmente um contato? Porque você tem algumas histórias que eu sei interessantes sobre diálise peritoneal no mundo. Você ia para alguns lugares e que não tinha a mínima infraestrutura e o cara se virava e fazia um trabalho até certo ponto bacana. Então eu queria que você falasse sobre essas duas coisas, esse trabalho seu pioneiro e que mudou o comportamento, né? Isso não sou eu que falo, isso a gente tem opiniões aí de tudo, né? De todo mundo. E você é citado demais por conta disso. E esse trabalho que você fez em conjunto com o Moura e o Ronco, sobre o que você viu de diferente nesse mundo afora, assim, que te impressionou? Porque eu acho que você já viu tudo, tudo você já viu em diálise peritoneal, mas o que te impressionou? Ah, se eu começar pelo segundo, e depois eu vou perguntar o que eu falei o primeiro, vou fazer a pergunta. O Correto. segundo, na verdade, quem liderou foi Morinha. A ideia veio de Morinha também, e conversou comigo e a gente falou, vamos fazer. E trouxe o Ronco, tem uma pessoa
de nome, né? Mas o mais interessante foi que todos os países que fizeram, não fomos nós que fizemos, foram eles que fizeram. Agora, aconteceu coisas interessantes, no meu caso, Morinha. É, ah, Irã, o capítulo do Irã. O Irã é conhecido, os persas eram muito de música, muito de poesia. Então, quando chegou o capítulo para a gente, o capítulo não era um capítulo de medicina, era um capítulo de poesia, e tinha que traduzir tudo, né? E que você tinha que pegar e fazer a tradução, porque aquilo que estava, não era que pegar Estados Unidos, por exemplo. Nós nem a gente dava uma olhada no capítulo para ver se estava tudo bem, mas sabia que língua inglesa vai, né? Mas o da Pérsia, do Irã, é um exemplo. O outro exemplo que tinha era de Cuba também. E falando de Cuba, eu tive em Cuba umas 4 vezes na Baxter, sentei na cadeira do Fidel Castro no Congresso e é uma pena ver, já era uma pena ver que a Baxter não podia trabalhar direto com, então a gente tinha que trabalhar com um distribuidor para poder fazer chegar o produto de diálise peritoneal lá em Cuba. E eu sempre disse, médicos cubanos que fizeram medicina em Cuba são muito bons. Agora, existem aqueles médicos que os médicos do pé no chão, ou pé não sei, esses são terríveis. Eu vi a experiência na Venezuela, que os colegas médicos da Venezuela contavam barbaridades do não sei se foi verdade, mas eu estava lá e me chegou uma médica da Venezuela para contar que estava chegando do norte da Venezuela a Caracas e que ela esteve no centro, na UTI, e nessa UTI tinha uma médica dando hemácias para o paciente na boca, ou seja, fazendo. E ela falou assim, terrível, porque o pessoal é ignorante, completamente ignorante, né? Então, isso foi, a diálise peritoneal em Cuba foi uma maravilha enquanto existiu, mas depois de um tempo não se sustentou. Então, voltando a falar do livro, esse livro eu tenho como consulta. Claro que nós temos que atualizar, nós já conversamos uma vez, né, Morinha? A gente tentar fazer uma segunda edição. E tem outros países, por exemplo, houve países que não participaram da primeira, porque não responderam, ou ninguém se decidiu a fazer. Então, eu acho esse livro muito, muito interessante, no mínimo interessante, mas eu acho também que é um livro que traz muita informação que pode ser usada e tem sido usada em vários artigos diferentes por pessoas diferentes. Isso é. Agora, ser sincero, a pessoa é o Mourinho, porque ele que coordenava tudo. O Ronco ficou por fim. Ele era o Pelé, né? Mas só que o Pelé não era ele, o Pelé estava aqui, era o Mourinho. E, e Muito a- bom. e do primeiro foi a casa da icodextrina, correto? Certo. A icodextrina, isso era de antes de eu chegar na Baxter, eu estava trabalhando com a icodextrina no hospital em Estocolmo. A icodextrina foi, aparentemente, a oferta foi feita por quem tinha, que é um laboratório inglês, foi para a Fresenius, e a Fresenius não aceitou. E aí fizeram para alguém dentro da Baxter que não aceitou também, mas aí alguém dentro da Baxter resolveu checar direito e aceitou, porque se não tivesse a icodextrina, talvez a diálise peritoneal não estaria funcionando hoje mais hoje. É, Nós fizemos um estudo grande onde a gente procurou fazer, foi o primeiro estudo que se fez fazendo, ah, como é que chama? Ah, ah, eu tô ficando velho, tô ficando esquecido. É,
Oh, eu vou ficar devendo essa para vocês aqui agora. Agora que você está querendo saber, contar algumas histórias que tem Os dentro da bastidores Ecodextrina. dessa história que culminou com a publicação do artigo. Então, peraí, qual foi o artigo? Foi o artigo. Saiu no Jason, que era, estou com ele anotado aqui, Você foi em tem o título? 2003. É, só um minutinho, fugiu aqui agora. Eu só fiz a anotação, não peguei o nome do artigo. Se você mandar para mim depois, eu dou um retorno. Certo. Wolfson e colaboradores. Quem? Wolfson, Wolfson. Wolfson, Ah, Wolf, é uma americana, uma Marsha Wolf. a Wolfen. Ok, ela também parece que estava nesse trabalho, porque eu fiz a anotação, mas não escrevi o nome. Nós fizemos uma série de trabalhos com a ecodextrina, A ecodestrina melhora o estado de fluido na Fluid diálise para Balance. pacientes. Resultados um estudo duplo cego randomizado. A gente fez uma série de estudos com a ecodextrina. O frio estava puxado porque os americanos parecem que eles são os maiorais, que sem eles ninguém faz nada. E, na verdade, a Baxter da Europa já estava disparada na frente com muitos pacientes, e no Japão não tinha paciente, porque o Japão copia os Estados Unidos. Mas se conseguiu com os trabalhos da Marshall Wolfson, esses trabalhos foram trabalhos o primeiro duplo cego, Foi, um double blind estudo. E, a- e a gente conseguiu, com vários estudos desse tipo randomizados, a gente conseguiu fazer com que a ecodextrina fosse mais para frente no Japão, que era muito importante ser no Japão. Nos Estados Unidos, acabou sendo o último país a ter, vamos dizer, a utilização da ecodextrina, depois de muito esforço nosso, porque, eu não sei, nos Estados Unidos a Baxter queria esperar, sempre querendo esperar, não sei o que ele estava esperando, esperando chegar alguém para fazer alguma coisa, mas a gente conseguiu, e aí aconteceu duas coisas com a icodextrina. Houve uma epidemia, vamos assim dizer, de peritonite estéril, que foi devido a um material utilizado para produzir as soluções em que isso não existia na farmacopeia europeia médica, não existia esse tipo de problema. Então ninguém sabia o que era. Aqui na própria Bax a gente chegou à conclusão que era no processo de esterilização dos líquidos lá no início. E isso deu um trabalho. Eu passei uns 2 meses viajando todo dia para algum lugar para explicar para as pessoas que isso era um problema que estava sendo resolvido e que não estava afetando, pelo menos naquele momento, afetando, tendo efeitos, vamos dizer, maléficos para o paciente, que suspendia e assumia. Então, a Baxter lançou a icodextrina no Japão. Eu estava no Japão quando foi lançada. E a história mais engraçada é que eu acabei, junto com o médico inglês, acabamos fazendo a caipirinha num bar. Ficamos do lado do balcão de dentro fazendo caipirinha para todo mundo na festa. Mas a creatina não. A icodextrina, eu até outro dia estava conversando, a icodextrina é um produto muito importante. Eu não tenho nada a ver com Baxter hoje, não tenho nada a ver, mas eu acho que sem a icodextrina ia ser difícil manter, porque muitos pacientes acabam saindo e vão para a hemodiálise. correto. Mais alguém quer perguntar alguma coisa para a gente poder encerrar?
Carolino, você é um educador, né? Também. Entre outras cositas mais, você é um grande educador. Deixa aí uma última mensagem para os meninos, Ai, para os uma última mensagem para os estudantes, para os residentes de meninos. nefrologia. Meninos, cresçam como crescemos. Certinho. Cresçam como crescemos. Não cresçam como se fala, como se faz propaganda hoje em dia. Ô Carolina, e para terminar, primeira vez que eu ouvi falar em Suécia foi com o Bergman, o cineasta. Bom, tem uma Vocês história já. com ele. Você tem? Mais rápida a história com ele. Ah, Eu fui o médico do Hospital Real da Suécia, em Estocolmo. Eu fui o médico da nefrologia. Eu era o nefrólogo do hospital, que é a rainha Silvia, etc. e tal. Só que o chefe da vascular, eh, um dia ele chega para mim, que eu estava com um paciente, e falou assim para mim. Não era o Ingmar Bergman, mas era um paciente que estava com ele conversando. Ele me viu, falou assim: José, e o Ingmar já esteve com você? Já foi comigo? Comigo não veio, não. Eu tô na Nefro, mas ele não veio na Nefro, não vi. Mas a Rainha Silvia, por exemplo, o carro dela um dia parou, carro com chofer, com segurança, parou na minha janela. A minha janela na minha frente. E eu saí para reclamar. Eu não sabia quem era, saí para reclamar. No meio do caminho eu vi ela entrando com um ortopedista, que ela ia para consulta com o ortopedista. Eu falei, ó, melhor eu não reclamar porque são vários dela. Você Então, é demitido, né? eu Você é vou ser demitido. demitido. Agora, a última, Deportado, deportado. deportar, a última pessoa outra pessoa não, uma pessoa que eu conheci também, que não tem nada na área de medicina, foi o Ayrton Senna. Ayrton Senna eu conheci e fui para um grande prêmio de Fórmula 1 na Hungria, primeiro grande prêmio com ele, e eu levei comigo um amigo sueco, nefrologista, em diálise há 25 anos. Nossa. E aí, só dois detalhes rápido, eu combinei com ele na sexta-feira de manhã de se encontrar no aeroporto para pegar o avião, tal hora. Ele não chegava. Eu falava, tá desesperado, vou perder o avião para ir para Budapeste. Que em vez dele chega, eu falei, isso em 1970, não importa, foi na época do Senna, no primeiro Grande Prêmio da Hungria. E aí ele chega, eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, como eu vou passar o fim de semana lá com você, eu procurei tirar mais água de mim hoje. Então ele fez uma diálise forçada lá, quase que ele não vai de viagem. Aí chegando lá, o Ayrton Senna estava com um amigo que era dono de um hotel na Áustria e apresentou ele para nós. E o Ayrton Senna foi treinar. E eu fiquei com os dois. E aí o cara olhou, viu a fístula. Ele tinha uma fístula, boa fístula, viu, Edson? Ele tinha fístula, o paciente falou assim, o outro cara falou assim, escuta, que é isso aí? Que é isso aí? E meu amigo olhou para mim e falei, fale para ele o que é. Aí ele falou que estava em diálise e tal. Aí o cara falou assim, ah, se importa não, eu estou sendo tratado para leucemia. Aí eu falei para os dois, eu vou sair daqui, vou deixar vocês dois conversando sozinhos. Quanto tempo você levou para ficar fluente em sueco? Só uma curiosidade. Para mim soltar 5 meses. 5 meses? Rapaz. Mas É rápido. tem os detalhes. Jovem, já falava uma outra língua que era o inglês, já sabia um pouco de alemão. Então fica menos difícil e você aprende, a necessidade também faz você aprender e a Sim. disciplina de você ficar, porque os médicos iam fazer a internação de paciente, eles davam para mim fazer a internação, aí Hum. eu fazia a internação, eu escrevia tudo e aí eles traduziam para o sueco, melhor do que eu escrevia. E aí eu aprendi um monte de coisa. Então era persistência, persistência, persistência. E em casa com as crianças, vocês falavam as duas línguas, sueco e Sim, mas o que a gente português. fazia é sempre falar o português em casa. Agora, se qualquer criança, amigo, vem em casa,
fala-se sueco Sueco. nessa hora. Tá bom. Carolino, para encerrar, como é que é seu dia a dia aí? Você levanta de manhã, levanta que hora que você volta para casa, e quando neva, tem tempestade de neve, você fica em casa, não vai trabalhar, igual escola de criança ou não? Não, 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 não. A gente vai, mesmo com muita neve, você vai trabalhar, porque passa o trator, o caminhão aqui, e joga a neve para fora. Ontem mesmo eu tive que tirar a neve da frente de casa, porque vinham os dois filhos com dois netos, e para poder entrar com os carrinhos eu fui cedo, mas isso aí dá risco de infarto do miocárdio, porque a neve, e ter que tirar a neve da frente é pesada. Exato. É, aí, peraí, como foi a pergunta que você estava... O seu dia a dia, você acorda que Ah, hora? O que sim. que você faz? Eu geralmente acordo cedo, gosto de dormir, mas acordo cedo. Hoje, por exemplo, eu acordei, eram 6 horas, porque eu ia para uma clínica lá na outra cidade. E aí eu vou de trem, eu vou de trem de metrô. Nós temos um carro, eu não uso o carro, a não ser esporadicamente, porque aqui dá para andar de meios de transporte, você chega onde você tem que chegar se você sai na hora certa. É, porque eu trabalho às vezes agora, né? Então eu não trabalho o tempo todo. Então mas eu trabalho uma parte do tempo ainda. A Cibele olhar assim, e falar assim, mas trabalha. É, por exemplo, amanhã eu saio de manhã às 6:30 da manhã, vou para esse lugar, essa clínica, fico até 2 da tarde. Aí 2 da tarde eu volto para casa, que demora uma hora e meia para chegar em casa. E em casa, no inverno, fazer exercício, você tem que ir numa academia fazer exercício, porque sair na rua Não dá. correr não dá certo. É, fim de semana, às vezes se viaja, mas Estocolmo também está longe muito do resto da Europa. Faz a mesma coisa que se faz no Brasil, só que o verão aqui se faz o mesmo que se faz no Brasil durante o ano inteiro. Correto. Muito bem. Então vamos encerrando. Carolino, Só fazer um bate-bola rápido aqui com o Carolino. Assim, algo que eu acho que conhecer bastante aqui para uma pessoa é um livro que ele indique, um filme que ele indique e uma música que indique as pessoas aí para o nosso museu. Um livro, um o que, filme Uma música. e uma E uma música. música. uma música, um livro e uma música. Acho que eu sei E qual é um a música. filme. Oi? O que é? Eu acho que eu sei qual é a música, mas vou esperar você falar. Nossa senhora, agora você botou pressão em mim, vou saber qual é a música. Olha, eu, You've Got a Friend, James Eu amo Taylor, essa James música. Eu Taylor. James amo. Taylor, James Taylor. Ah, Um livro, tanto livro bom. Nephrology Worldwide. Ah, eu ia falar também. Ou então, espera um minuto, um minuto. Ao suspense. Pronto, esse é o livro. Se eu conseguir, vai ser. Já Ah, do comi. Tá News. desfocado, desfocado, desfocado. É do Bota mais News. pra longe. ah, News tá. Hour. Awal, como é Eu- que você fala? Essa palavra é difícil de News falar. of Awal. All. Hour. Ah, News Hour. Você que me ensinou quem era esse cara. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Ó, então, eu acho que é que nem o nosso livro, 700 páginas. Credo. Ele é sueco, né? Ele é sueco. Olha, a primeira biópsia renal Isso. Primeira foi biógrafia feita, dele. foi ele e feita por Klaus Blum, na Dinamarca, com quem eu conheci também. Então eu vou Exatamente. completar a história. Klaus Blum, patologista, nefrologista, gente finíssima, viveu até os 100 anos. Ele tinha um estudo feito entre Dinamarca e Suécia de biópsias renais. E um dia eu fiz uma biópsia
Essas biópsias eram da Suécia, eram enviadas para ele sem dizer o quadro clínico, para o cara fazer a análise dele. E aí eu fiz a biópsia e mandamos. Aí não vinha resposta, geralmente vinha em 3, 4 dias, não vinha resposta. Aí eu telefonei para ele. Ele era baixinho, gordinho, simpático. Eu falei, professor, pô, o senhor não deu resultado daquela biópsia tal e tal e tal. Ele falou, o paciente tem diabetes. Eu falei, diabetes, doutor? Sim, porque você me mandou uma amostra do pâncreas, do pâncreas. Eu mandei uma biópsia do pâncreas, olha só. Que horror, que horror. Mas eu vou ver se consigo com o Jürgen, um amigo, um livro desse que ele tinha na casa dele para colocar no museu. Será bem-vindo. Tá? Welcome. Obrigado. Welcome. Carolina, em nome de todos, agradeço a sua presença. Para a gente foi uma honra falar com você. Você é uma pessoa extremamente simpática, sempre foi simpático com todo mundo. E eu acho que você perguntou, alguém te perguntou de que jeito você queria ser lembrado. Você não tenha dúvida. É, vai ainda uns 500 anos para a gente poder ter essa conversa. Mas eu acho que é uma pessoa simpática, extremamente colaborativa, gosta de pesquisa, ajuda as pessoas a desenvolver os raciocínios e tudo mais. Foi um prazer falar com você, foi um prazer todos nós aqui em poder ter um pouco de vivência ao teu lado aí durante muito tempo. Muito obrigado, viu? Sebastião, muito obrigado a vocês todos. Para mim, não é só uma honra, estou orgulhoso de poder ter vocês aqui falando comigo, eu me ouvindo, me aguentando esse tempo todo. E se Deus quiser, a gente se vê na Bahia. Se Eu Deus quiser. queria deixar Na uma Bahia, frase para o não, Carolino. Belo Horizonte. É Belo Horizonte. Belo Queria, Horizonte. Mas quem sabe ele queria, vai lá no CNN, que é na Bahia, né? queria deixar uma frase Oi? aqui para o Carolino. Queria deixar uma frase aqui para o Carolino, que eu aprendi. Essa é uma frase bem antiga, eu aprendi com a doutora Elizabeth Dyer, lá num congresso, que é a seguinte, né? A palavra convence, mas a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Olha que bonito. Então, Carolina, você nos arrasta com o teu exemplo, tá bom? Muito Muito obrigado. obrigado. Parem por aí, porque Não, ele eu, vai chorar. como a Sana vai falar, você pensa que você é o melhor do mundo. Ah, sério. Ok. Muito Carolina, boa obrigado pela oportunidade de noite. estar aqui com Obrigado. Bom vocês. Obrigada, sono aí. Boa noite. Boa semana para boa vocês. noite, bons sonhos. Obrigada, tchau. Obrigado. Tchau. Tá, obrigado, tchau. Obrigado a vocês. Vou eu fechar primeiro. Gente, que entrevista, hein? Gostosa, papo legal. Tranquila, Olha, tranquila. há muito tempo que nós não temos uma entrevista desse nível, viu? Tranquila, cheia de. Não ficamos só em medicina, falou sobre tudo. Ó, nós estamos de parabéns. Agora vamos dormir, né? Parabéns. Vamos Jantar. jantar Boa noite. antes, né? Boa noite, gente. Um Tchau, beijão. você. Tchau, Moura. Tchau, Beijão. Edson. Tchau. Sibeli. Tchau, Tchau. Edson. Tchau, tchau. Tchau.